Boa noite, meu irmão Fred. Boa noite, caríssimas irmãs e caríssimos irmãos que, através dessa ferramenta tecnológica, nos ouvem. E gratidão aí ao nosso amigo e irmão Fred por ter facilitado e muito, né, a nossa tarefa, já introduzindo esse tema importante que é a educação. Até porque a nossa proposta nessa noite é buscar nessa palavra educação, acima de tudo, a sublimação da mensagem que o codificador do Espiritismo nos trouxe, tendo, sobretudo, o Evangelho de Jesus como a sua principal missão. E não esqueçamos que a didática de Jesus, esses que conseguiram entendê-la, têm a facilidade, Kardec é um deles, de fazer com que o entendimento fica muito mais fácil de ser posto, né? Porque nos dá a possibilidade de trilhar essa caminhada Simão, nossa. Sim, então, voltando ao ponto, né? Buscando, sobretudo, no grande professor Kardec, a inspiração para que nós possamos falar dessa sua missão como educador de almas, que, em síntese, foi o que ele foi. Lembrando sempre que nós estamos hoje, nesse mês de outubro, comemorando mais uma vez o 217º aniversário de nascimento daquele que veio ao mundo como Hippolyte Léon Denisard Rivail, lá em Lyon, nos idos de 1804, no dia 3 de outubro. E esse jovem tem uma atenção especial da sua família, que era ligado, né, à prática das leis, né, ou no direito, por assim dizer, mas que, acima de tudo, desde os 9 anos de idade, teve uma concepção um tanto quanto direcionada, né, e influenciada por um dos grandes pensadores da sua época, né? E para que a gente possa contextualizar bem essa preparação de Kardec, a gente vai lá no ano de 1592, como Jan Amos Comenius, né, um tcheco, começou a fazer os primeiros rudimentos, nasceu Comenius nessa época, mas começou a fazer os primeiros rudimentos da educação infantil. Nós tivemos em 1712 o nascimento de Jean-Jacques Rousseau, que foi aquele que pegou a educação infantil na visão de Comenius e já começa, então, a fazer a educação juvenil, tendo como principal jargão, como principal lema, que a educação não se impunha, mas se expunha àqueles que iam participar do processo de aprendizagem. E depois disso, eles sedimentaram a vida, então, de Johann Pestalozzi, que em Yverdun, na Suíça, no Instituto Pestalozzi, fez com que essa educação que Comenius, que Rousseau trouxe, pudesse ser complementada com o sentimento de educação integral do indivíduo, onde buscava não só trabalhar o intelecto do jovem, mas principalmente também a parte da moralidade e a sua consciência como ser humano. Então, esse princípio de Pestalozzi fez com que Kardec, que chegou lá aos 9 e ficou até os 18 anos, tivesse uma educação diferenciada. Porque lá o aspecto da ciência, não só da pedagogia do ensino, mas da ciência, onde se buscava, através da observação da natureza, acima de tudo dos fenômenos naturais, fazer com que, então, o homem se sentisse integrado a um meio como um todo, né? Então, as primeiras preocupações daquela época com o aspecto da ecologia, enfim. Então, o homem, Pestalozzi fazia com que o ser humano, principalmente o jovem, entendesse que ele fazia parte de um processo que tinha o seu grau de responsabilidade para a harmonia desse meio em que ele habitava. De sorte que, aos 18 anos, o nosso Rivail completa, então, a sua educação,
né? Então gradua-se aos 18 anos como pedagogo e teve a possibilidade de ser versado em 6 línguas, né? Além, tinha a sua língua pátria, mais 5 línguas que ele falava fluentemente. E isso, nós vamos entender um pouquinho mais à frente, que faz parte desse grande processo de preparação desse grande espírito para a grande missão que, sobretudo, os espíritos da esfera crística colocaram-no. Bem, chegando novamente a Paris, o nosso Rivail já estava com essa ideia de uma educação diferenciada, dos moldes da educação francesa, e investe o seu tempo, dedica, acima de tudo, para fazer com que a educação, em tendo um choque, pudesse ter uma mudança na perspectiva de ensino. E o nosso querido Rivail, então, começa a fazer uma série de estudos, e esses estudos redundaram na publicação de vários livros, né? Lá em 1857, quando ele publicou a primeira versão do Livro dos Espíritos, já eram mais de 20 livros publicados, e muitos deles foram, inclusive, adquiridos, né? Ou, digamos assim, foram colocados à disposição do ensino francês como livros recomendados pelo Ministério da Educação da França. Mas em 1825, 26, o nosso querido Rivail, fazendo com que esse processo de ensino pudesse ganhar mais adeptos, ou mais pessoas que pudessem trabalhar por esse viés educacional, ele funda, então, uma escola de primeiro grau e o Instituto Rivel. E, detalhe, o seu desejo de ensinar era tão grande que as pessoas que não tinham a capacidade financeira para pagar o ensino, o nosso querido Rivel, então, proporcionava o ensino gratuito para essas criaturas. E foi nesse crescendo, né, que ele, no ano de 1834, tem um revés financeiro. Alguém da família dele fez alguns tipos de negócio que ele foi a chamada bancarrota e teve, inclusive, que fechar a escola, né? Mas continuou da mesma forma, numa escala menor, fazendo com que a educação daquelas pessoas fossem feitas. Esse aquele educador, e hoje nós, olha só como é que são as coisas, né? Coincidentemente, aspas, o nosso escalante, o professor Paulo César, nos colocou no dia 15 de outubro, que nós, no Brasil, temos a comemoração do Dia do Professor. E estamos aqui a falar exatamente um dos grandes professores por excelência, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. No ano de 1836, ele contrai núpcias com a Amélie Gabrielle Boudet, que foi uma pessoa importante na obra de Kardec, porque ela tinha, acima de tudo, também como educadora, e mais ligada ao ramo artístico, ela tinha toda uma percepção dessa amorosidade que o ensino tem. E quando, do início da codificação, que já então Kardec começa a se corresponder com várias pessoas em vários países, houve então a possibilidade de esse auxílio vir através da nossa querida Amélie. Mas passando, nós tivemos no ano de 1847 e 48, nós tivemos aquele advento, né, lá em Hydesville, nos Estados Unidos, das irmãs Fox, com as batidas tiptológicas, né, as batidas na parede. E isso fez com que, porque não foi só lá, isso fez com que vários pontos do mundo, né, não só na Europa, mas também na Ásia, na Índia, né, e, enfim, locais que começaram esses aspectos, e durante 4 anos isso ficou lá em Paris como sendo algo sobrenatural, digamos assim, mas que divertia, né, a sociedade à época.
E a essa época, o nosso querido Rivaio, ele já participava de várias sociedades de pensadores, de pesquisadores, de cientistas. E quando falaram para ele dos fenômenos das mesas girantes, ele não deu a menor bola para isso, porque ele disse, olha, se essas mesas que dizem levitar, o dia que eu entender que elas têm coração e músculos, e inteligência para fazer, eu vou me ocupar com elas. Mas o fato é que no ano de 1850, né, onde um grupo de pessoas sérias, também pensadores, nobres, pessoas de famílias abastadas e alguns cientistas como ele chamaram-no para uma reunião. E nessa reunião, na casa da família Plaine-Maison, ele viu algo que deixou ele um tanto quanto envolvido com aquilo lá, porque ele via que as pessoas tentavam segurar a mesa, não conseguiam, ele viu que não tinha nenhum cabo, como ele era magnetizador, pensou que podia ter sido efeito da magnetização, ou da energia elétrica, enfim. Mas ele viu que aquilo não, que aquilo tinha algo a mais a ser investigado. E ele, como cientista que era, busca, então, entender esse processo. E nessa reunião entregam-lhe mais de 50 cadernos, onde já havia uma série de experimentos ou de reuniões em que aqueles seres até então desconhecidos manifestavam uma inteligência nos seus ditados, nos seus feitos, nas suas respostas. E aí, então, o nosso querido Rivaio se debruça sobre aquilo, e ele era tido como um homem que tinha uma tenacidade muito forte, que tinha um bom senso, acima de tudo, naquilo que fazia. Começa a pesquisar, então, o processo do desenvolvimento daquele simples fato que começou com as mesas, depois teve umas cestas que se colocavam bicos, canetas, tinteiro, né? E bicos e lápis que escreviam em ardósias, e aquilo ele começou a se envolver tanto que ele já ficou, basicamente, além das suas funções como educador, como pedagogo, debruçava por noites seguidas buscando entender esses processos. E quando ele viu que tratava-se, então, porque os espíritos assim se identificaram como tal, ele quis fazer com que houvesse uma diferenciação desses seres inteligentes que traziam a confirmação que a vida continuava numa outra dimensão, mas ele não queria fazer com que fosse desculpa, como se ficasse patenteado como os hierofantes no Egito, como os rishis na Índia, como as pitonisas na Grécia, como as sibilas em Roma, ou como os profetas na Judéia, ou como os bruxos que naquela época estavam na Europa. Então ele chamou esses médiuns, essas pessoas que tinham a capacidade de serem mediadores do intercâmbio dos dois mundos, como médiuns, e assim começou a tratá-los. O certo é que ele começou a se corresponder com várias pessoas em vários locais e começou a fazer uma compilação, né, disso. E aí, algumas pessoas foram, digamos assim, auxiliares de primeira hora, né? Então, 3 jovens, entre elas Julie e Caroline Baudet e Ruth Chaffé, a primeira de 14, 16 e a última de 19 anos, contribuíram muito para fazer com que esse processo que começou antes apenas nas batidas, depois evoluiu para fixação nas cestas, e depois Kardec viu que, já que esse era um processo inteligente, não haveria necessidade da cesta. Os próprios médiums psicografavam as páginas e depois evoluiu para a psicofonia, que de forma sonambúlica, basicamente dormindo, eles buscavam, então, a trazer belíssimas páginas de ensinos que aquelas jovens não tinham a mínima capacidade de ter nas suas mentes aprendido aqueles assuntos que eram trazidos. E dessa forma, então, nós tivemos lá
no dia 18 de abril de 1857, com 501 perguntas e respostas, lá na Galeria d'Orleans, lá na livraria do Senhor Danty, a publicação ou a estreia do Livro dos Espíritos. Para a gente entender bem o processo, vamos entrar um pouquinho atrás, né? Quando Kardec, com a obra pronta, perguntou: bom, como é que eu faço agora? Eu não quero fazer com que o pedagogo, o escritor, com vários livros publicados, que agora, nesse momento, entra como um representante de entidades de outro plano, se contaminem essas coisas. Que nome adotar? E aí ele se lembrou de uma reunião com o espírito Zéfiro, que era o espírito amigo que teve numa encarnação com ele nas Galhas, e ele era um sacerdote druida chamado Allan Kardec. E ele busca esse nome, então, para ser aquele codinome que pudesse identificá-lo como codificador do espiritismo. E foi outro aspecto interessantíssimo, que naquela época nós vivíamos a Inquisição, e toda obra de cunho religioso ou filosófico a igreja tinha que dar o seu aval. E lá em Paris, nós tínhamos o Abade Lessani, que era o homem responsável por ler todas essas obras. E quando Kardec lhe apresentou os manuscritos do Livro dos Espíritos, ele, após ler, que aí tinha um selo, né, no obstat ou editum prohibitorum, era ou nada obstar, ou então proibida a publicação. E quando o Lessani dá a autorização, ele escreve, né, lá no seu relatório, que o Livro dos Espíritos do senhor Allan Kardec, se for sentido e vivido na sua profundidade, é capaz de levar a criatura humana ao reino dos céus. Mas interessante que nós tivemos, depois que foi feita essa publicação, né, em Paris, essa obra, em 3 meses, ela vendeu os 1.500 exemplares. E começou uma discussão muito grande. Mas Kardec, muito organizado, no dia 1º de janeiro de 1858, ele cria a Revista Espírita, que todos esses aspectos a serem discutidos, eles eram colocados ali. E essas correspondências que chegaram de vários cantos do mundo eram colocadas. Só que, nesse momento que ele criou, né, através do Livro dos Espíritos, que ele disse, né, que aquilo ali foi ditado por ordem dos Espíritos, e ele apenas fez ali a compilação, que a obra não era dele, ele buscou, acima de tudo, fazer com que a doutrina tivesse o aspecto científico, e a ciência investiga. E aí, o crivo é nosso, Kardec fez, então, com que essa doutrina ela fosse resumida, ou pelo menos fosse organizada em 5 partes, que nós falamos da primeira, que é o Livro dos Espíritos. No ano de 1860, nós tivemos aquele memorável evento que significou muito, chamado Auto de Fé de Barcelona, né? Em que o bispo Palau, quando Kardec teve uma encomenda de mais de 300 obras espíritas, basicamente o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, e entre outros, e o bispo contratou, inclusive, um carrasco e em praça pública, né, fez com que essas obras fossem queimadas. E isso deu uma repercussão muito grande, porque Kardec ficou muito chateado, né? Porque ele falou: caramba, a vontade que eu tenho de divulgar a doutrina espírita, isso vai ser uma pá de cal, né? E os espíritos, numa reunião, me disseram: não, você não entendeu o processo. Agora é que nós vamos crescer. Porque se nós ficássemos ao ponto que as pessoas iam descobrindo, comentando, falando, não teríamos uma divulgação maciça como essa, porque toda a Europa ficou sabendo desse evento e as pessoas se preocuparam em saber que obra é essa que foi queimada. E aí nós tivemos, então, a difusão maciça do Livro dos Espíritos. Mas depois o nosso querido Palau desencarna e vem como espírito, né, o bispo, na Sociedade Espírita de Paris, pedir desculpas a Kardec por aquele mal que ele fez, porque ele não conhecia a essência da obra e que, ao conhecê-la,
viu que era assim, algo que transcendia o limite da religiosidade que ele era acostumado. Mas em 1861, nós tivemos a edição da segunda parte do Livro dos Espíritos, a nosso ver, que é o Livro dos Médiuns. E a proposta do Livro dos Médiuns, ele veio como uma filosofia. Já que a ciência investiga, veio como uma filosofia que explica. Então, Kardec pegou o fenômeno mediúnico, vivido por ele, vivenciado por ele, naqueles anos, né, com aquelas criaturas, e obtendo respostas de outras terras, né, e o que era mais, para ele, era mais interessante, é porque desde o momento em que que o Espírito de Verdade disse que estaria com ele durante um quarto de hora, uma vez por mês, e que ele se preocupasse em preparar o material, e eles debateriam se havia algum tipo de desvio, já que o Espírito de Verdade deixou bem claro que era melhor que Kardec refutasse 10 verdades do que admitisse uma só mentira na obra crística. Uma vez publicado o livro dos médiuns, Kardec fez uma repaginação do Livro dos Espíritos. Então, aquelas 501 perguntas e respostas veio até o formato que nós conhecemos hoje, como 1019 perguntas e respostas, né? E com o crescimento da doutrina, as pessoas se identificando como médiuns, né, nós tivemos, acima de tudo, uma preocupação muito grande das pessoas que viam que a vida continuava, havia espíritos, que nós não morríamos, mas e faltava alguma coisa. Mas Kardec, então, vem com a terceira parte do Livro dos Espíritos, a nosso ver, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nasceu no ano de 1864, sob o título Imitação do Evangelho, né? E que depois Kardec, por recomendação do editor e dos próprios espíritos, resolveu, na sua versão, a partir da terceira edição, colocar mais 3 capítulos, né, e os 28 que nós temos hoje, e o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, repare, nós tínhamos o Livro dos Espíritos, a ciência que investiga, o Livro dos Médiuns, a filosofia que explica, e aí nós tivemos, então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a religião que consola. E reparem, nessa obra, Kardec trouxe, então, a essência do pensamento crístico, porque ele não buscou, e está lá desde os prolegômenos, né, que é a parte inicial da obra, lá não tem um estudo falando sobre o processo religioso do nascimento do Cristo, da sua infância, dos seus milagres, não. Kardec vai no ponto crucial de Jesus. Ele vai no ensino moral de Jesus. E essa obra é tão emblemática, ela começa, né, dando aquele entendimento da doutrina espírita, mas de modo superlativo, que o primeiro capítulo da obra é Eu não vim destruir a lei. Quer dizer, fazendo uma analogia ao que o Cristo nos disse quando da complementação da obra mosaica, então a doutrina espírita se colocando, então, como esse consolador prometido que Jesus disse que quando nós estivéssemos minimamente prontos, iria nos mandar. E essa obra, ela tem, a partir do seu 5º capítulo, né, que são as bases do Sermão da Montanha, em que ele começa com bem-aventurados os aflitos. Então, busca, acima de tudo, naquela Europa, que naquela época vivia muitos suicídios, ressignificar. Pegar o Sermão da Montanha, e não na sequência, digamos assim, que nós conhecemos, das 9 bem-aventuranças, mas pegando aquelas que realmente fazia, naquele momento, um sentido maior para aquelas pessoas, ou para nós mesmos, né, naquela época, né? Bom, isto posto, com esse estabelecimento inicial, então, desse tripé de uma doutrina que consola, que explica e que pesquisa, né, e que investiga, já estava, então, lançado o terreno para a 4ª parte do Livro dos Espíritos, a nosso ver, que é o livro O Céu e o Inferno. Então, nesse livro, Kardec faz uma desconstrução sobre o sentimento da religiosidade predominante que nós, ao
terminarmos a nossa passagem sobre a terra, seríamos alçados ao grau de anjos ou condenados à vivência com os demônios. Então, nesse livro, Céu e Inferno, Kardec nos dá uma verdadeira aula na sua primeira parte, quando ele faz o rito de passagem, entrevistando os espíritos mesmos, eles mesmos nos dão os relatos de como fizeram essa passagem, e mais do que isso, todos esses possíveis prêmios ou consolações, ou castigos, né, eles são, de certa forma, contextualizados nessa outra parte como os espíritos que se encontram ditosos por terem experimentado o bem na sua última vida física e aqueles que encontram experimentando o sofrimento porque viveram exatamente contrário senso àquilo que Jesus nos deu como legado. Então, logicamente, a Igreja, né, foi ferrenha contra essa quarta parte do Livro dos Espíritos, porque desconstruía aquilo que era um motivo de fixação de muitos, inclusive com relação à compra de indulgências. E depois nós tivemos, esse livro foi lançado no ano de 1864, 1864 é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e 1965 nós tivemos, então, o livro Céu e Inferno, e para terminar a codificação, a nossa visão, a quinta parte do Livro dos Espíritos é o livro A Gênese, lançado no ano de 1868, onde o nosso irmão Kardec traz, então, as predições e os milagres à luz da doutrina espírita. E ali nós temos uma pessoa de uma... fica até difícil de arrumar um adjetivo que realmente sustente essa ideia que nós queremos dar de Kardec. Como ele era o bom senso encarnado, ele não quis de forma nenhuma entrar em choque com a religião. E principalmente, já que ele tinha dado as 4 partes iniciais do Livro dos Espíritos, logicamente teve a instrução dos Espíritos e a vontade dele de fazer, mas ele quis então fazer com que essa parte que era mais complexa, que falava sobre a Gênese mosaica, ele colocasse sobre os seus ombros essa reflexão, para não contaminar aquilo tudo que ele já tinha colocado e que tinha sido muito bem aceito. Nessa desconstrução da Gênese mosaica, então Kardec diz que os 7 dias da criação, na realidade, foram épocas que se relacionavam às 7 eras conhecidas até então, as 7 eras geológicas conhecidas até então. E busca, então, dessa forma, fazer com que a grandiosidade de Deus não fosse, em hipótese nenhuma, sofresse, em hipótese nenhuma, nenhum tipo de choque. Mas ele explica, então, que essa parte mais interessante do contexto da divindade pudesse ser entendida como algo muito maior do que a nossa concepção teria a capacidade de entender. Até porque, se nós formos lá no Livro dos Espíritos, quando ele começa a falar de Deus, né, ali da questão número 10 até a número 13, e a questão número 13, a pergunta que ele faz, pergunta ao Espírito de Verdade quais eram os atributos de Deus, ele diz lá no seu segundo atributo que Deus é imutável, né? E que o sexto era soberanamente justo e bom. Perdão, a gente está olhando o relógio, está querendo falar e não consegue fazer as duas coisas. Mas nesse ponto, então, que nós temos lá, Kardec quis dar na significação dessa obra, a Gênese, o entendimento de que, para a gente ficar bem,
para entender um pouquinho a profundidade que ele quis dar. Olha, Deus é imutável porque ele já era. Quando nós começamos a nos entender, ele já era, né? E para que nós possamos ter uma pequena noção de Deus, a gente tem que entender o seguinte: o infinito é aquilo que, na nossa visão humana, não acaba. E Deus começa exatamente no ponto em que termina o infinito. E nessa concepção, então, o nosso Kardec coloca a divindade como sendo a fonte primária de tudo que existe, soberanamente justo e bom, imutável, os seus atributos, aquilo que nós tínhamos como os milagres acontecidos em todos os tempos nas escrituras, Kardec os aborda de uma forma muito mais lógica, explicando tudo, porque a doutrina espírita que ele nos traz, ela faz com que os dogmas sejam colocados como coisas do passado, né? Porque a ciência e a filosofia, revestida da religiosidade que ele nos traz, busca exatamente no questionamento a possibilidade de nós buscarmos na nossa reforma íntima a capacidade de seguir e entender Jesus e buscar a nossa tão pretendida evolução espiritual, né? E aqueles que assistiram o filme Kardec, certa feita eu estava olhando sobre o nosso Marcel Sotomayor, que não é espírita, né? E já escreveu tantas obras de Chico de Kardec, e uma das coisas que ele falou, que deixou ele assim de cara, foi quando eles estavam gravando, né, o filme. O Alto de Fé de Barcelona encenaram isso e colocaram um livro dos espíritos, pegaram uma brochura daquela capa inicial, né? Buscaram lá e colocaram lá essa brochura e tentaram fazer a queima dos livros, e esse do Livro dos Espíritos, que eles tinham feito vários livros, mas esse tinha um nome, Livro dos Espíritos, e foi filmado, e tiveram que botar fogo 3 vezes, porque queimaram os livros todos, mas esse não se queimava. Então é que esse homem que educou a alma de muitos encarnados, desencarnados, e que está hoje ainda nesse processo de ser o mensageiro de Jesus, fazer com que essa educação necessária a nós, como os espíritos eternos que estamos aqui fazer, sejamos beneficiados em lendo essas obras tão elucidativas que Kardec nos trouxe. E nós gostaríamos, a título de encerramento da nossa fala, nessa primeira fase, de fazer com que, na nossa visão, né, alguém que teve uma convivência muito próxima com Kardec, que teve muito próximo com os espíritos e que teve, acima de tudo, uma significação muito grande para o espiritismo em terras brasileiras, o nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Ele participou do ano de 1975 até 1992 de eventos lá na cidade de São Paulo, no Centro Espírita União, onde o casal Nena e Francisco Galves tinham uma chamada Noite de Autógrafos. Chico psicografava uma obra, doava os direitos autorais, como ele fez com todos, e todos esses recursos auferidos eram feitos, eram doados para que fossem feitas compras e assistência de escolas, de orfanatos e de obras tocadas pelo Centro Espírita União. E certas feitas perguntaram a Chico se ele poderia, né, em sede de encerramento, imaginem só, hein, algumas dessas noites de autógrafo começavam por volta de 20 horas, depois da palestra pública, o Chico falava, as pessoas falavam, e algumas delas terminavam pela manhã do dia seguinte. Tantas pessoas que iam até esse evento para desfrutar não só da beleza desse evento de doar, mas aquela figura maravilhosa de Francisco Cândido Xavier, que era a síntese da caridade, da humildade e do amor ao próximo. Então, esse relato de Chico está no livro da nossa irmã Nena Galves, e Chico falou assim quando o instaram a
agradecer a Kardec. Eu vou me permitir ler. Todos nós conhecemos a altura espiritual de Allan Kardec e reverenciamos nele aquele professor inesquecível, cujos ensinamentos atravessam grande parte do século passado. Estamos em pleno século XX, é aquela época, né? E seus ensinamentos nos encontram para nos felicitar com o conhecimento da nossa própria natureza e com o imperativo do nosso aprimoramento espiritual. Por muito que sejam expressivas as palavras que eu pudesse dizer a respeito de Allan Kardec, elas seriam demasiadamente pálidas para criar em nosso espírito o respeito, a admiração, o carinho e o amor com que, não apenas anualmente, mas todos os dias, nos lembramos desse homem admirável, cuja herança para nós, na comunidade humana, representa um patrimônio de paz e de luz. Peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo que engrandeça Allan Kardec onde estiver, que ele possa receber as vibrações de nossos melhores sentimentos e que o Centro Espírita União continue nessa obra maravilhosa de redenção humana, a abraçar os necessitados, difundir a luz e honrar Allan Kardec por meio dos seus dignos diretores e dos dignos companheiros que nos escutam em memória daquele que não podemos esquecer. Allan Kardec vive. Esta é uma afirmativa que eu quisera pronunciar com uma voz que não tem no momento. Mas com todo o coração, repito, Deus engrandeça o nosso codificador, o codificador da nossa doutrina. Que ele se sinta cada vez mais feliz em observar que as suas ideias e as suas lições permanecem acima do tempo, auxiliando-nos a viver. É o que eu, pobremente, posso dizer na saudação que Allan Kardec merece de todos nós. Sei que cada um de nós, na intimidade doméstica, torná-lo-á lembrado cada vez mais e honrado, não só pelos espíritas do Brasil, mas pelos espíritas do mundo inteiro. A nossa sincera e singela homenagem ao nosso codificador, nesse mês do seu aniversário, nesse dia dos professores, a essa criatura que, como Jesus, educou, educa, educará muitas almas, inclusive as nossas. Muito bem. Meu amigo Sivaldo, mais alguma consideração final que você queira fazer para nós? Bom, sempre... só peço as minhas excusas aí, porque a gente correu muito por causa do tempo, né? E, logicamente, esse assunto Kardec, ele demanda de nós, os espíritas, uma reverência especial, né? Não só na leitura das suas obras, que são, por si só, verdadeiros tratados, né? Em todos os aspectos, né? Porque ele busca fazer com que nós entendamos o nosso processo enquanto seres humanos, né, que estamos vivendo uma experiência humana, mas que somos seres eternos, né? Dando essa conformidade da existência do espírito numa outra realidade e fazendo com que cada vez mais a gente entenda que esse espírito foi muito bem criado por Deus e destinado a ser eterno e venturoso. E a doutrina espírita nos dá, né, através da conceituação dos vários mundos, né? Quando você tem lá, por exemplo, no livro A Gênese, no capítulo 18, que fala sobre essa nova era, nos dando o entendimento de que tudo caminha para o melhor. Em que pese nós, principalmente nos dias atuais, sintamos que, de vez em quando, a propagação dessas notícias negativas são tão fortes, tão duras, né? Os sentimentos que muitas vezes nós somos instados a apresentar face ou frente a essas questões cotidianas, tira um pouco o nosso foco daquilo que nós devemos ser e cultuar dentro de nós mesmos, né? Mas Kardec, né, o seu grande legado, com certeza muito bem entendido por Francisco Cândido Xavier, tem essas obras maravilhosas, mais de 400 livros, que sempre que temos a possibilidade de folheá-los, buscamos a ter um pouco mais de, sobretudo, de esperança, de consolo, de fé,
para ver que nós somos ainda muito ruins, mas a pressa deve ser nossa de nos tornarmos pessoas melhores.